tema foi a questão da dívida de Minas com a União. Foi uma reunião muito produtiva, necessária após a viagem que fizemos internacional, fizemos juntos a viagem, eu e o ministro Fernando Haddad, e combinamos de tratar hoje a respeito dos desdobramentos de uma proposta que foi por nós apresentada para o equacionamento da dívida e não para o adiamento da dívida, né? Há um regime de recuperação fiscal sendo discutido na Assembleia Legislativa de Minas, que nós consideramos que não resolve o problema, somente adia e aumenta o valor da dívida para os mineiros e para as mineiras, impõe um enorme sacrifício para os servidores públicos, pressupõe a venda das estatais mineiras, e nós fizemos uma proposta alternativa que agora é objeto de estudo junto ao Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad reiterou o cabimento da proposta, que ela tem sustentabilidade, eles já estão fazendo os estudos jurídicos e técnicos relativamente a essa proposta, e nós temos agora uma necessidade, que é o fato de termos uma obrigação ainda esse ano imposta pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao equacionamento disso com a adesão do regime de recuperação fiscal. Então, o que ficou acertado entre a gente e o ministro Fernando Haddad hoje foi que nós apresentaremos ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prorrogação desse prazo, que o ministro Fernando Haddad reputa um prazo razoável até 31 de março, para que seja então entabulado e feitos os estudos relativamente a essa proposta que apresentamos para a solução do problema da dívida de Minas Gerais. Eu acabo de telefonar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques. Estarei com ele agora no início da tarde para poder também tratar a respeito desse tema, e telefonei também para o advogado-geral da União, Jorge Messias, que está em viagem hoje, que deve nos receber até amanhã ou no mais tarde da segunda-feira, justamente para envolvermos todos os personagens disso. No primeiro passo, Estado de Minas e União concordarem em fazer essa prorrogação do prazo para que seja entabulada a negociação, e até 31 de março nós temos o equacionamento definitivo da dívida, ou seja, um arranjo que possa servir para o pagamento da dívida e não simplesmente um conforto momentâneo que significará certamente sacrifício para o povo mineiro depois do fim do regime de recuperação fiscal. Então foi uma reunião muito produtiva. Eu considero que é muito importante nesse momento nós reconhecermos que nós estamos lidando com um problema gravíssimo do Estado de Minas Gerais. Isso significa o bem-estar ou não do povo mineiro, Isso significa o conforto ou não das famílias mineiras, isso significa valorizar ou não os servidores públicos mineiros. Então nós não podemos criar narrativas, ficar o tempo inteiro em rede social, criticando um ao outro. O momento que nós precisamos é de união, de muita maturidade, porque nós não podemos ter infantilismo no momento deste de ficar achando que nós estamos numa disputa eleitoral. Muito importante todo mundo descer do palanque, entender que nós temos um problema grave para resolver. Essa dívida já vem de um tempo, mas ela foi agravada e muito nos últimos 5 anos. Então vamos reconhecer os problemas, vamos ter um pouco de humildade nessa discussão e juntarmos todos no mesmo barco que nós estamos, que é Minas Gerais. Não há dúvida, eu estou do lado do Estado de Minas Gerais para poder equacionar o problema junto à União, valendo-me do meu mandato de senador, valendo-me naturalmente da chefia do Poder Legislativo e da presidência do Congresso Nacional, para resolver um problema federativo, que vai servir para Minas Gerais, mas pode servir também para outros tantos estados da federação que têm o mesmo problema do endividamento. Então eu estou muito otimista com a solução que se avizinha para isso. Obviamente agora são os estudos que precisam ser feitos, e o pedido de prorrogação eu tenho muita confiança no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Nunes Marques colaborará nesse sentido, na compreensão de que as duas partes desejam então sentar para fazer o acordo, e vamos ter um prazo então para fazer esse estudo e, se Deus quiser, no início do ano que vem entregarmos para o povo mineiro uma solução de caminho da dívida do Estado de Minas Gerais, e não simplesmente um engodo que significa que os mineiros vão pagar a conta no futuro. Ao invés de 160 bi, 210 bi, com congelamento do salário dos servidores, com venda de estatais. Isso realmente seria o fim do Estado de Minas Gerais. Então nós estamos nesse